Dia! Mais uma quinta-feira por aqui para mais uma entrega muito linda. Temos convidado especial. Quero que você fique por aqui para uma partilha maravilhosa. Você tem sido a protagonista da sua história? O que é ser protagonista da própria história? Como construir isso? Teremos aqui lindas partilhas. Fica por aqui. Minha amiga Gina já tá chegando. Aceitando você aqui, amiga. Sim, logo, logo estará aqui. Já vejo vocês, meninas. Bom dia, bom dia. Será o Instagram comunicar que vocês estão por aqui? Aí, Gi! Bom dia, minha amiga. Bom dia, cheguei. Bom dia, bom dia. Quem mais Uau. chegou por aqui? Consegue me ver? Agora deu certo. Consegue me Tô te ver? vendo bem. Tô te vendo Tivemos bem. que sair Maravilha. de novo. O Instagram estava meio confuso com a gente hoje. Exatamente. E ele ainda não mostra a live ao vivo. Aí fica complicado, né? Sério? Mas Oh, meu não tá Deus. mostrando A e aí demora um Dígina está pouquinho por mais. aqui. Como você está, minha amiga, para mais um dia? Tô bem, obrigada. Tô mandando aqui a notificação para as nossas preciosas. Então, vamos Já comunicar que chegamos? nós estamos por Vamos aqui. mandar aqui os... Olá, Olá! Seja bem-vinda! bom dia, Que maravilha! Estamos todas aqui. Bom dia. Maria. Aí é madrugada ainda, né? muito bem, muito bem. Graças a Eu não Deus a estamos aqui escuto. desventos. Tá ouvindo Bom ela dia. bem, amiga? Consigo ver vocês três. Que linda. Seja bem-vinda, Dígina. Beijo. Que É a honra, que Adina prazer. ou a... É a Adina ou a Dígina? A Divina. É um A A nome Dígina. Dígina. complicado, mas dá certo. A Dá Dígina, certo tá chamar. certo. A Divina, é isso. Maravilha. Bom Que Seja dia. bem-vindo. linda. Prazer estar com vocês nessa manhã. Quer dizer, Um para grande você prazer. é um outro horário, né? Mas que bom. É um prazer. Não, pra nós é manhã ainda. Pra É você que tá manhã, madrugada aí, né? Para e você também, a Dígina. A Dígina é da Bahia, não é? sim, sim, Ah, sou ela é da Tem, Bahia. tem outra terapeuta que é de Ah, fora. A Disney é daqui do Brasil. do ela é do Brasil, sou Brasil. Tá brasileira, certo. Tô confundindo, me Maravilha. perdoe. do norte baiano, né? Uma cidade pequena, mas muito aconchegante. Né? Estou Que aqui para delícia. servir vocês. Maravilha. Maravilha. Apresente-se para nossa audiência aqui, por favor. Pronto, meu nome é Adígena, sou terapeuta já há 3 anos, já estou na área. Sou casada, sou mãe de 2 filhos, né? Um de 19 anos, outro de 16. Olha que E legal. estou nessa missão, né, por entendimento e também por chamado. E é sempre Sim, bom ver mulheres despertadas para estar sim. ajudando outras mulheres, segurando na mão de outras mulheres. E como é bom ver a empolgação de vocês. Isso faz com que, né, a gente se sinta acolhida. Esse Sim, tema é maravilhoso, porque muitas vezes a gente se posiciona como tal, mas na sim. realidade ainda tem muitos retrocessos que precisam serem vencidos para poder a gente realmente alcançar essa nossa missão. Então é um É prazer verdade. estar com vocês. Prazer é nosso. Seja bem-vinda, né? Nossa, eu quero Obrigada. dizer para você que você é uma inspiração, né? Nós somos da mesma abordagem terapêutica, né? E eu conheci você através dos depoimentos, né, da plataforma, da formação do método TPM. E eu me inspirei muito em você, então saiba que você é uma Olha, inspiradora aqui na minha trajetória, viu? Olha, não que sei legal. como é que vai ser essa tal dessa concorrência, porque eu também sou fã. Também sou fã, vocês inspiram, isso é tão bom, ter essa Sim, energia, né? Fazer com que essas mulheres se sintam acolhidas, de perceber que uma valoriza a outra. Isso é o protagonismo, né? Essa valorização dessa mulher, estar nesse lugar, está ajudando outras mulheres, está incentivando, sendo inspiração.
Isso é a sim. nossa verdadeira essência. E foi para isso que nós somos e fomos criadas, né? É para isso, para se perceber nesse lugar e fazer com que outras mulheres também se sintam honradas, acolhidas. Isso é maravilhoso. É um prazer. Ouvir isso de vocês não me engrandece, muito pelo contrário, me faz sentir igual a vocês, nesse lugar que vocês estão, de querendo atuar, de querendo trabalhar, de querendo edificar, de construir uma outra história nas nossas vidas, porque nós temos as nossas dores, nós temos os nossos conflitos, mas é vendo mulheres assim como vocês que a gente se inspira também. E vocês são inspiração também para mim. Eu digo ao meu marido, eu admiro demais a Cícera, porque está aí, olha, lutando, batalhando para ter esse lugar de protagonista nessa história. E é isso que faz a diferença. Seguimos Obrigada. juntas, né? A gente costuma dizer, né, Gi, Juntas. que sozinha a gente até consegue avançar alguns passos, né? Mas quando a gente tá juntas, né? Essa força, ela é ainda maior, né? E se eu estou aqui hoje, né, é porque sozinha eu não ia conseguir, né? Eu tive apoio, a minha amiga Gina, ela é aqui a ter amiga, né, que tem segurado nas minhas mãos aqui, né? Falou assim, não, vamos para as redes, Tem. vamos lá levar esse conhecimento para essas mulheres. Sim. A gente não pode engolir esse conhecimento, né? Então eu estou aqui com a Uhum. minha âncora, né? Deus enviou aí a vida da Gi para poder me inspirar também, para vir para as redes, sabe? E fechar esse propósito, sabe, Adígena? Falar assim, ó, vamos juntas, a gente dá a mão uma para outra e a gente consegue, né? Porque é expor, não é a nossa vulnerabilidade para qualquer pessoa, nos colocar no lugar de frágil, nos diminui, né? E a gente Uhum. não quer ocupar esse lugar, né, de vulnerabilidade, mostrar. A gente ficou aprendendo até a mexer os botões aqui, aonde assinava nas primeiras lives, Uhum. né, Gi? E a Gi estava Uhum. lá me auxiliando, a gente pedia ajuda até para nossas ouvintes, né? Como que a gente Uhum. faz isso? Como que a gente salva Sim. a live? E a gente aprendeu. E a gente falou assim, não, a gente tem que continuar levando as mulheres junto com a gente, né? Sim. É porque o propósito, como você falou, né, Adígena, é para além de nós. Porque cada uma de nós Uhum. carrega a nossa história. E foi a história nossa que nos trouxe aqui, né? A minha Com história me certeza. trouxe aqui, né? Se eu não tivesse passado por todas as dores que eu passei, se eu não tivesse tido as dificuldades que eu tive, talvez eu não estaria aqui. Eu não seria essa Cícera que eu sou hoje, né? Lutando aqui pelo meu espaço com a minha essência, exatamente, né? Existem milhares de profissionais nas redes sociais, cada um com a sua mensagem. E nós estamos ocupando o Uhum. nosso lugar com a mensagem, né, que a gente carrega, né, com a nossa verdade, com a nossa essência. E é uma honra hoje partilhar com você, né? Eu passo a palavra Uhum. para minha amiga Gi também, falar um pouquinho aí da nossa trajetória e a gente já inicia o tema Uhum. aqui, né, com maiores experiências Sim. partilhadas, né? Tô felizona. Hoje é a nossa quinta. Já até esqueci como pronuncia. Você é boa A nisso, você emoção. é boa nisso. A emoção, eu falo isso toda semana. Que hoje, praticamente, a gente está fazendo aniversário, né? A gente começou dia 19 de dezembro de 2024. Então, hoje é 52, né? Esqueci como fala em Acho que sim. no número aí. E é a 52. Quinquagésima, algo Eu assim. falo isso toda semana e hoje eu tô emocionada. Hoje eu me emocionei, não tô conseguindo nomear o negócio. Mas já tem É, um ano que nós estamos aqui, todas as quintas-feiras. E isso é para ser celebrado. E é para ser celebrado muito. Porque, como você falou, amiga, a gente não sabia mexer aqui nos botões, a gente não não, sabia fazer nada disso, e a gente foi aprendendo no caminho. E a gente acabou servindo de exemplo para outras mulheres, por quê? Porque a gente mostrou que não precisa esperar estar pronta. E, na verdade, é uma grande armadilha a gente achar que vai chegar a estar pronta algum dia. Porque a gente está se exato. construindo. Todos os dias a gente está se construindo. Então não vai existir esse momento que a gente vai dizer, uau, estou pronta, agora eu posso começar. Não,
é um grande erro fazer isso, acreditar que isso é possível. Então, quando a gente vem aqui, a gente mostra que, olha, a gente também não sabe, a gente está aprendendo a mexer com esses botões aqui, com essas redes sociais, a gente está se superando, porque a síndrome da impostora sempre, né, gritando no ouvido, porque você acha que nós somos terapeutas, vocês, pessoal, que estão nos ouvindo aqui, que a gente é terapeuta e já está zerada na vida? Não, amores, a gente trabalha todo dia na nossa construção, nesse desenvolvimento pessoal, para limpar mesmo. Cada dia a gente está tirando aquela casquinha de cebola, né? E a gente fica muito feliz que a gente está crescendo com vocês também, né? A Cássia acabou de chegar aqui, bem-vinda, está sempre aqui com a gente, e dando seus depoimentos, ajudando a gente a construir as nossas lives, porque é muito importante a participação de vocês aqui com a gente. Bem-vinda também a Psy, Ivete, que está chegando por aqui, e agradeço o seu comentário, está dizendo que vai fazer nada linda, e realmente tem sido linda, nós estamos aqui, a Rô está dizendo que é sofrido, sofrido, porque a gente está se superando, vocês acham que pra gente é fichinha? Não, gente, talvez agora que deu um ano, agora que deu um ano, a coisa ficou um pouquinho mais fácil, mas até a 30ª, eu ainda senti uma crisinha de pânico antes de entrar aqui ao vivo. Então, a gente tem que celebrar, e tem que celebrar muito. E a gente decidiu, neste mês de dezembro, mês de aniversário, grande comemoração dessa nossa superação própria, trazer outras terapeutas TPMs aqui para participar com a gente dessa entrega, justamente porque faz parte da nossa mensagem. Faz parte da nossa mensagem essa união entre as mulheres, de que não há rivalidade. Então, ela também é uma terapeuta, como nós, da mesma vertente que a gente trabalha, e estamos mostrando aqui para vocês que não tem essa coisa de, eu não vou apresentar outras terapeutas TPMs aqui, porque pode roubar minha paciente, a minha audiência aqui pode preferir fazer terapia com ela do que comigo e tal. Então, assim, há espaço para todas. E se a gente quer criar um mundo diferente, onde as mulheres não se veem como rivais, não se veem como um risco, ela está me ameaçando o meu espaço, a gente deseja criar esse mundo, a gente que vem vindo, dando o exemplo do mundo que a gente quer criar. Então é sobre isso. A gente coloca a nossa mensagem acima dos nossos próprios egos, né? Então, quando a gente está aqui, um ano, felizona, comemorando, porque foi uma grande superação nesse ano de 2025, a gente está mostrando a cara aqui todas as quintas-feiras, estivemos aqui todas as quintas-feiras, inclusive os feriados que caíram na quinta-feira. Então, isso é realmente um grande motivo para celebrar. E já avisando a especifica, semana que vem é um feriado especial, muito especial, dia 25 de dezembro e também dia 1º de janeiro, são feriados até que a família está toda reunida, que vão estar com a família. Então, nós decidimos, já adiantando os recados, fazermos as nossas lives da semana que vem, da outra, na sexta-feira. Então, estejam aqui também a sexta-feira, na sexta-feira que vem e na outra, para fazer essa partilha junto com a gente, enriquecer nossas lives com as suas contribuições, seus comentários, e sejamos, né, a protagonista da nossa vida e desse mundo que a gente quer criar. É isso que é a bandeira que a gente levanta. Criar esse protagonismo feminino para ocupar o seu lugar digno, né, de que a mulher, esse ser tão abrangente, pode criar um mundo melhor, e a gente está aqui para isso. Obrigada, Rô, tá dizendo que é orgulho de nós. Vocês são maravilhosas. Bem-vinda, Carol. Carol, nós vamos ter que fazer outra live juntas, porque aquela nossa não ficou salvada, hein? Ou salva. Precisamos repetir. Mas então, vamos lá. Vamos lá. Olha, empolguei. Perfeito, minha amiga. Tinha que contar a nossa trajetória, né? Como nós chegamos aqui, porque tem pessoas que não sabem, né? Tem pessoas que estão chegando agora no nosso perfil e muitas pessoas precisam saber, né? Que tudo tem uma história, o que está por trás de nós, né? A nossa história, nossas dores, né? Elas nos construíram, né? E hoje, quantas mulheres que a gente atende, né, Adígena? Como que é para você? Como essas mulheres chegam para você? Elas chegam sendo a protagonista da história delas?
Não, muitas das vezes elas chegam com dores, com sofrimento, outras pessoas, ou as dores delas estão regendo a vida delas, né? Elas estão sendo ali apenas a plateia, né, dos acontecimentos. Exatamente. E o nosso trabalho é esse, né? Conduzir essa mulher, né? Ajudar essa mulher, guiar essa mulher na profundidade do seu autoconhecimento, né? Me conta um pouquinho, conta para nós, né, Gi, como tem sido aí o seu trabalho. Eu estava ansiosa por essa live para escutar aí as experiências da Dígena, né? Como Olha, você, né, se Raíssa, tornou terapeuta? Vamos por parte, né? Como vamos. você se encontrou no mundo das terapias integrativas com esse método, né? Como que foi para você? O que o método revolucionou aí e te fez essa mulher que você é, inspiradora aqui para nós, e com certeza tenho certeza que para suas pacientes também, né? Olha para isso, minha gente. Então, assim, né? O protagonismo em si, ele já diz que não é poder, já diz que não é disputa, já diz que não é invasão, é amadurecimento. E eu não era essa mulher madura, não tinha esse protagonismo. Então, assim, eu agia pelo automático, eu tinha essa questão de estar na comparação, eu tinha dores, crenças limitantes. Então, assim, quando eu conheci Juliana, eu conheci essa mulher, eu era essa mulher toda fragmentada. Trabalhava já com mulheres, tinha um ministério, mas eu não tinha essas ferramentas. Então, eu me via nas minhas dores, via essas mesmas dores nessas mulheres que me procuravam, que eu acompanhava, mas eu não sabia como tratar. Então, eu trazia essas dores para mim, via aquela mulher na aflição e também me sentia aflita, sem saber o que fazer, porque nós temos aquela visão de que a fé, ela resolve tudo, né? Que só basta a gente orar para as coisas ficarem nos seus devidos lugares. Só que não é bem assim, né? Nós não somos essas mulheres completas. Nós não somos essas mulheres perfeitas. Nós somos essas mulheres de camadas. Mas essas camadas, Cícera e Gi, elas estavam muito profundas. E isso estava atrapalhando a minha vida, tanto ministerial, na minha missão, como na minha vida familiar e em todos os âmbitos da minha vida, porque eu já tinha passado por várias profissões, né, como eu testemunho isso, mas eu não conseguia me encontrar. Então, assim, eu procurando, né, eu gosto dessa área do autoconhecimento, e eu já tinha começado a fazer psicanálise, mas eu não me identifiquei com o curso, eu desisti. Mas aí eu encontrei a Juliana com esse método, me identifiquei, né? É tanto que eu só vim terminar o curso de psicanálise clínica quando eu já estava terminando o método. Eu digo, agora sim, vai. Mas até então eu não me encontrava em profissão nenhuma, então estava sendo muito difícil para mim. Então, foi dentro da terapia que eu encontrei essa mulher, protagonista da sua história, porque antes não. Viver no piloto automático, né? Ser aquela mulher rígida, achando que ser rígida tinha que ser, não mostrar minha dor, ser aquela mulher frágil para a sociedade, não pode ser, tem que ser essa mulher forte. Então, toda essa rigidez já estava no meu pensamento, estava sendo muito formado. Mas aí o método me ajudou a desconstruir toda essa dígena, né, que estava na minha mente, que eu deveria ter. Então foi no método onde eu me encontrei, onde eu passei a me validar, onde eu passei a me entender, a saber os porquês, a ter realmente essa verdadeira essência, a me encontrar nessa missão linda, porque até então eu tinha uma missão, mas eu tinha muitas dores, então era uma situação caótica, né? E aí, no método, eu passei a me encontrar, a me perceber. E muitas mulheres chegam assim para mim, achando que isso é responsabilidade, ser essa mulher que não pode mostrar as suas dores. Então, elas chegam aqui no consultório com essas camadas e às vezes elas se sentem invisíveis, né?
E muitas estão sendo curadas. Recebo testemunhos, recebo, né, indicações, que eu não faço essa propaganda toda do meu consultório, mas uma está indicando a outra. Então, é isso que faz com que a gente se descubra cada vez mais na missão. Então, entender o que a gente sente, escolher com responsabilidade como vai, né, responder a determinadas questões faz muita diferença. Então, tirar a mulher do piloto automático faz uma diferença. Colocar essa mulher no caminho, esclarecendo para ela, conhecer essa verdade, que ela não precisa ser essa mulher limitada, cheia de preconceitos, cheia de dores, que ela pode ser uma mulher livre. E a liberdade, de fato, é na nossa consciência, é na nossa mente, essa mesma mente que transforma, essa mesma mente que derruba. Então, isso tem feito a diferença no nosso meio. E é lindo a gente saber que isso que está acontecendo aqui é amadurecimento. Que lindo, Ardígena, que trajetória linda, né? Eu sempre me inspiro muito com as suas palavras, né? Você disse um ponto muito profundo, né? As crenças limitantes, né? Elas nos bloqueiam, né? Eu venho deste lugar também, né? Às vezes, algo que a gente aprendeu, aquilo que nos disseram a respeito de algo, né? Nos coloca em um lugar de prisão que não é nossa, né? E olhar para isso com acolhimento, sem julgamento, se permitir, né? Se permitir entrar em uma jornada de autoconhecimento, de transformação, né? E quando a gente olha para a história das mulheres, muitas têm vergonha, né, de falar, não quero mexer nisso, eu não quero falar, eu não quero olhar para o meu passado, né? E como não olhar para uma história, né, que nos construiu, né? Como não olhar para a história, né? E muitas mulheres chegam para nós com crenças, com essas crenças, né? Seja crenças espirituais, sejam crenças físicas, né? O medo, Adígena, era a emoção predominante que me paralisava. E eu não sabia de onde vinha esse medo, né? Eu não vinha, já falei aqui várias vezes, né? E vou reforçar, né? O autoconhecimento, ele nos liberta, né? De prisões que a gente não sabe, que são correntes invisíveis, né? A dor emocional é tão real quanto uma dor física. Só que ela é invisível. Estão olhando para nós e a gente tá com um rostinho bonito, tá bem vestida e não sabe o que a gente está sofrendo, né? Então as pessoas olhavam para mim e falavam, como você é calma, Cícera. Nossa, como você tem paciência. Só que por dentro eu estava implodindo. Era tudo para dentro, sabe? O medo que eu sentia, a insegurança, era tudo para dentro. Começava a explodir dentro de mim, né? E quando eu fui olhar, me permiti olhar para minha história, eu falei, nossa, eu descobri a raiz da causa desses medos, né? Uma criança, né, que foi ali abandonada desde o ventre materno, que segurança que eu ia sentir, né? Desde o ventre eu fui abandonada da minha figura paterna, do meu genitor, né? E quando eu olhei para isso, que eu vi que eu tinha que pedir perdão para um pai que eu nunca conheci, que eu tinha que me perdoar por uma emoção que eu não sabia de onde estava vindo, mas que eu tomei conhecimento naquele momento, e eu precisava acolher a minha dor e dizer que hoje eu cuido dessa criança que foi abandonada, que está dentro de mim, né? E hoje eu sou a protagonista da vida dessa criança, né? Ela existe dentro de mim. Todos nós carregamos uma criança, né? Que sofreu abandonos, traumas, né? E quando a gente está na fé cristã, né, a gente fala assim, Jesus curou tudo, como você falou, né? Jesus já tinha me dado o dom maior, né? Ele me resgatou ali, né, do momento que eu não queria mais viver. Aos 17 anos, eu tinha idealizado meu suicídio, né? Então, Jesus me resgatou, me deu vida. Só que eu precisava olhar para o emocional, que era o físico, que estava ali me aprisionando ainda, né? Tinha tanta coisa para eu avançar e eu não conseguia ficar em emprego. Eu me demitia, eu ia lá e pedia demissão, eu não aceitava que alguém me demitisse. Quando eu vi um murmúrio que a empresa estava instável, eu ia lá e pedia minha demissão. Eu não aceitava inconscientemente que alguém poderia me deixar para trás. Não, deixa que eu saia deste lugar antes que alguém me tire, né? Só que era inconsciente, eu não sabia porque eu não tinha essa estabilidade, né? E quando eu olhei, eu falei, não, essa criança precisa de cura, essa mulher precisa de cura, né? E essa mensagem foi para além, né? Eu descobri o meu propósito, eu descobri que eu carrego uma mensagem, eu descobri que eu tenho um chamado, né?
Que a menina que não falava, que não queria se expor, hoje, né? Minha amiga Gina precisa puxar minha cordinha nas palestras, né? Amiga, tá falando demais, tá bom? Sempre. Hoje eu dou Na voz para essa live. criança, na live também, né? Hoje eu dou voz para criança que não conseguia falar, né? Então, a gente costuma dizer, né, amiga, ninguém conduz ninguém para um lugar que você nunca esteve, né? Então, as nossas experiências, elas são necessárias para a gente ter um repertório, para a gente dizer, olha, eu já estive nesse lugar que você está, eu sei o que é isso, né? Eu sei porque você sente medo de se expor. Vamos olhar junto para essa história e você precisa identificar o porquê também, né? A gente olha para as mulheres e vê o sofrimento estampado na cara ali, né? Aquele rostinho de sofrimento. E a E gente fala elas assim, Deus, adiam, elas adiam, né, Cíntia, esse sofrimento, elas adiam esse sofrimento. sim, coloca a máscara, né? E fala assim, tá tudo bem, coloquei o salto, a maquiagem, agora eu vou. Já tô no salto do protagonismo. E não é sobre isso, né? É sobre o interno, né? Me diga aí, minha amiga Gi, como tem sido esse processo para você? Como diz a Carol, aqui deixa eu ver o nome dela, Carolina Nascimento, Carol Nascimento, ela está dizendo verdade, nossa história é muito importante. É justamente a história de cada uma de nós que nos trouxe aonde nós estamos hoje, né? E ninguém chega em lugar nenhum, sendo que a gente está subindo os degraus do que a gente foi construindo a cada dia. Então, quando a gente lembra, né, dos nossos sofrimentos, assim, as nossas escolhas, né, foram nos possibilitando ter mais clareza das coisas, enfim, termos sofrido e ter tido vontade de sair daquele lugar de dor, nos empurrou a procurar soluções, a procurar caminhos, né? Tivemos a boa sorte sempre de ter alguém que nos estendeu a mão, nos ajudou a sair daquele lugar onde a gente não conseguia, né? Então, uma vez que a gente identifica esse lugar que, por exemplo, a Cícera e eu, que viemos da vida da rejeição, né? Que em algum momento lá na nossa história, na gestação, os primeiros meses ali de nascido, a gente, o bebê, né, que não tem muita percepção lógica, é mais sensorial mesmo, emocional, de que nossos pais não nos desejaram, e aí aquilo fica inconsciente, reverberando na nossa vida, então, assim, acaba evitando, né, como o exemplo da Cícera, evitando de estar em situação que possa ser rejeitada, então vai embora antes que isso aconteça, né? E isso começa a acender sinais e revelar certos padrões, né? Porque, por exemplo, eu particularmente sempre preferi ter relações mais superficiais, porque na superfície não tinha expectativa da outra pessoa ficar, né? Então não seria rejeitada se eu não estivesse esperando nada dela, né? Então, tudo isso justifica o lugar da onde a gente veio. E a clareza disso, né, e superação disso também, a partir dessa clareza, né? Então, por exemplo, vimos aqui, especialmente nós, né, vimos essa ferida da rejeição. Quantas vezes não passa na nossa cabeça, ou já passou, né? Essas mulheres estão gostando do que a gente está falando? Será que a gente não está falando bobagem? Será que elas estão entendendo que nós estamos, a mensagem que a gente veio transbordar aqui? Então, tudo isso é trabalhado diariamente e possivelmente nós precisaríamos trabalhar isso para toda a vida, né? Então, quando uma mulher chega para mim, assim, eu gosto muito daquelas que já chegam determinadas, elas querem passar por um processo terapêutico, mas a ferida dela da rejeição faz que ela seja escapista. Então, o que acontece? Ela vem com aquela vontade, né? Eu quero, mas a, a coisa interna dela aqui começa a criar circunstâncias para evitar que ela esteja presente na técnica, na sessão propriamente dita, e aí muitas vezes cancela e desiste do processo terapêutico, e a gente consegue, identificando isso ali nela, a gente consegue adiantar para ela, escuta, você tem aí umas vozinhas internas, eu posso
Eu posso prever que podem começar a te dizer, olha, larga desse processo, vai doer, esquece isso, deixa mais para frente, adia. Então eu posso levar para ela essa clareza de que isso pode acontecer, mas sabendo disso, você pode agir de uma outra maneira. Já é parte do processo você sair desse piloto automático, né? Essas escolhas sem uma consciência presente, assim, de causa e consequência. Então, o que vai acontecer se você abandonar o processo? Você não vai chegar, né? Você não vai sair desse lugar que você está. Então, a gente começa a orientar de que, apesar das vozinhas sabotadoras que estão falando, não, esquece disso, vai doer, foge, corre, não faz. Apesar disso, você pode escolher diferente. E aí pode decidir manter aquele desconforto um pouquinho para que se alcance o objetivo, né, que é passar pelo processo inteiro, parar suas feridas emocionais. Eu gosto de dar um exemplo dos nossos joelhos esfolados quando a gente era criança, se bem que esse exemplo não é um bom exemplo para as crianças de hoje em dia, para os jovens, né, os millennials, aí não é um bom exemplo, porque a maioria deles não sabe o que é isso, que é esfolar o joelho lá na rua, e no outro dia a gente está lá de novo, né? Às vezes na mesma hora. E aí a gente voltava para casa sangrando ali, e a mãe queria esfregar o bendito do machucado para limpar, fazer a asepsia correta, para não, para se cicatrizar perfeitamente, não ficar machucado, né? E aquele ato de lavar, esfregar, era bem dolorido, né? Aí eu, no caso, já falei, não, eu vou esconder esse machucado aqui para não passar por esse processo, né? Porque esse negócio de lavar dói pra caramba, e passar o mertiolate, que na nossa época ardia, né? É um negócio, não vai ser legal. E aí, o que acontecia no dia seguinte, gente? Que o machucado não foi devidamente limpo, feita asepsia. No outro dia, estava infeccionado. E a infecção dói muito mais, ardia muito mais e feria muito mais do que se naquela hora do machucado eu tivesse lavado, passado metilato. No outro dia eu estava o quê? Novo. No dia seguinte não tinha mais dor. Era só no dia. Então, assim, a gente evitava de sentir uma dor maior ali na asepsia, só que aquilo aumentava, né? E sendo que se a gente limpasse, era só naquele momento, no outro dia estava novo, já estava lá brincando, já não estava dando mais nada. E é a mesma coisa as feridas emocionais, entende? As feridas emocionais são criadas ali nos primeiros 7 anos da vida, e todas as vezes que a gente não quer olhar para ela, porque vai doer, a gente está fugindo daquela dor para não sentir de novo, a gente só está aumentando aquilo e esticando o período de dor. Então, isso realmente não é uma boa escolha. A escolha é a asepsia. Então, nós terapeutas TPMs, estamos preparados para fazer essa asepsia dessa ferida emocional de todo mundo, porque não há quem não tenha, né? Há quem desconhece. Exatamente. Há quem não sabe. Mas É se ela sobre está aí, isso. ela está aí. Sim. Você falou um ponto crucial, né, Gi? As feridas emocionais, elas carregam, né, as suas marcas em nós, né? E às vezes a gente precisa mesmo fazer esse curativo. E fazer curativo não é fácil, né? Quando você arranha o braço, né? A minha filha mais velha, quando ela tomava vacina, gente, ela coletava sangue, ela deixava aquele band-aid, aquela bandagem, no banho do outro dia. E era os berros para poder tirar, porque ela achava que ia doer, 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 doer. Tinha que amolecer primeiro no chuveiro, né? Então, precisa ter coragem, né? Para olhar para a sua dor. Você precisa ser corajosa, mulher, né? Às vezes, aquilo que está te limitando está fazendo você sofrer e perder oportunidades muito maiores do que você ter coragem e mexer nessa ferida. Vai doer, mas é para doer, para nunca mais doer novamente. Você vai poder. Quando a ferida cicatriza, a gente passa a mão e fala assim: olha, aconteceu um ferimento aqui,
Mas eu posso esfregar, já tá cicatrizado. Sabe o que me aconteceu ano passado? Eu não tenho vergonha da minha história. Eu consigo contar a minha história sem dor mais. E eu olhar para essa trajetória e falar, olha, eu passei, eu não sou aquilo que fizeram comigo. Hoje, eu sou essa mulher aqui hoje. Hoje eu tomo as rédeas disso tudo aqui, né? Eu decido onde eu quero ir, o que eu vou fazer, né? Me conta aí, Adisna, conta pra gente, faz sentido aí para as mulheres que estão aqui com a gente também, né? A Cássia disse assim, ó, minha mãe passou isso, acho que é o medicamento, né, do ferimento, e ela teve que tomar bezetacil. Exatamente. Às vezes tem que tomar uma injeção, né, um antibiótico bem potente, porque o negócio já está bem alastrado, e é onde entra a Né? terapia, né? No emocional, né, Adisna? A gente vai lá no processo terapêutico e fala assim, olha, eu tenho uma dor, eu quero saber, né, como que eu posso cicatrizar? As mulheres não têm consciência de que precisam de terapia. As Uhum. pessoas ainda não têm, né? Às vezes é a dor dela que faz ela bater na porta do terapeuta. Olha, eu tenho sentido isso, você pode me ajudar? E aí ela vai descobrir que ela tem uma ferida emocional. Porque nós não tínhamos consciência da nossa ferida, não é mesmo, meninas? A gente não tinha essa consciência. Foi um processo e tem sido um processo contínuo, né? Nos Exatamente. conte aí, Adina. Porque dentro desse contexto, né, histórico, Cícero, da vida da mulher, ela foi ensinada a ser essa mulher, de não validar a sua dor, de ser submissa às suas emoções, de estar ali alimentando essas dores, de esconder os seus sentimentos, de ser forte o tempo todo. Então, o contexto dessa mulher já levava ela para esse lugar de dor, de permanecer ali, de ser forte ali, de ter que dar conta de tudo. E a terapia, ela vem justamente para isso, para tirar essas escamas dos olhos e essa mulher enxergar que ela tem conflitos, sim, que ela tem feridas emocionais, sim, que ela precisa validar essa dor, que ela precisa acolher, ela precisa nomear. Então, a terapia, ela tem esse papel importante na nossa vida. Exatamente, tudo isso é libertador, live maravilhosa. Então, é para isso, esse conhecimento, Obrigada, como a própria Beth. palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a terapia, ela vem com esse papel de trazer esse conhecimento para essa mulher sair desse lugar de dor. Uhum. Não é deixar de ter conflito, não é aquele pó de mágica, não é um remédio, uma injeção que você dá na veia e você fica boa. Não, é um processo. E na terapia, essa mulher precisa entender que para ela alcançar a sua cura, para ela tirar essas camadas diversas da vida dela, ela precisa ter paciência com o seu processo. E Sim, essa sim. paciência é um ponto-chave, porque é libertador, de fato, Sim. esse conhecimento na vida da mulher. E ela transborda isso, né? Eu tenho dito direto para os meus filhos que a gente precisa conhecer as nossas emoções. A gente precisa nomear as nossas emoções e a gente precisa sair do piloto automático e reger a nossa vida com clareza, com autoridade, ser esse protagonista da nossa própria história. Porque, de fato, é isso. É essa reatividade que faz com que a mulher se espalhe demais. E aí, para Sim. juntar todo esse, né, para lidar com esse contexto, dá mais trabalho. Então, ela vem, de fato, né, para o consultório cheia de dor, mas também ela vem camuflada de ser essa mulher forte, né, que não precisa que a outra conheça a sua história, de fato, porque tem vergonha e tem medo, como a Cícera colocou. Sim. E eu tinha vergonha da minha história também. Então, a gente não tem esse olhar de julgamento, porque a gente saiu desse lugar de dor, e é isso que nos faz ser TPM, é isso que nos faz ser essa terapeuta desse universo emocional, porque a gente já conhece, né, as nossas dores, as nossas crenças, Sim. né? Então, isso faz com que a mulher se perceba, e eu gosto de dizer isso, Cícera, que nada melhor do que uma mulher acolher a outra mulher porque ela sabe Isso. de onde ela veio. Isso, para Sim. mim, é lindo, é maravilhoso, e o nosso processo não é que seja um processo
tão novo, mas ele é inovador. Ele Sim. vem fazendo com que a mulher seja, de fato, essa protagonista da sua própria história. Que ela saia ali do papel de ser reativa para um lugar de escolha. Isso é magnífico na vida de uma mulher, isso é surpreendente. Então, quem vê uma TPM não vai ver uma super mulher, uma mulher maravilha, mas vai ver uma mulher que entende dos seus processos, porque ela já passou por isso e hoje ela valida a sua história, transborda a vida da mulher, porque ela tem conhecimento de causa. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é que faz a diferença no nosso método. É libertador, total. né? Libertador. É lindo demais, né? A gente costuma dizer, tem uma frase da nossa mentora, né, meninas, que quando uma mulher se cura, não fica só essa cura nela, né? Ela transborda, né? Ela transcende a sua geração. Olha que coisa linda, né? O poder do nosso trabalho, né? O processo, quando essa mulher se permite, né? Fala assim, você se permitir, não é fraqueza. A Rosane diz assim, ó, a terapia é sempre um ato de coragem, de enfrentar as nossas mudanças, porque é confronto, né? Você vai confrontar. Você vai mexer numa ferida que elas falam assim, mas para que eu tenho que olhar para isso? Já dá tudo certo. Mas isso é a mente racional, né? Você é a mente racional. A nossa amiga Gia, ela é muito... Ela gosta de aprofundar, né, na neurociência, né, o cérebro da criança. Os traumas estão lá na primeira infância. O que essa criança sentiu, o que ela viu e ouviu, que está registrado aqui nas memórias submersas, né? E que na consciência dela vai estar tudo bem, é meu passado. Só que a dor está alastrada ali. Toda vez que o cérebro identifica uma experiência semelhante, novamente aquela ferida ela aflora. E a gente não sabe o porquê. Eu não sabia porque eu tinha medo de dirigir. Eu não sabia porque eu tinha medo de assumir um cargo. Eu perdi muitas oportunidades porque um cargo de liderança para mim, eu venho da área da enfermagem, liderar um setor de enfermagem, é tanto que eu peguei o meu certificado de formação, de graduação, coloquei na gaveta por 5 anos depois de formada. Eu fui atuar depois de 7 anos de formada porque eu tinha insegurança, falava assim, eu vou matar o paciente, eu não consigo. Como que eu vou coordenar o setor de cima, de baixo? Alguém vai morrer embaixo, eu não vou saber, eu não vou estar lá vendo, eu queria ver, tá do ladinho. Sabe o que as pessoas falavam comigo quando eu comecei a assumir uma clínica? Cícera, esses pacientes não são a sua família. Você precisa deixar eles aí. Porque eu tinha medo de que eles morressem, eu tinha medo que, se eu não estivesse vendo ali, acompanhando o procedimento, eu não acreditava que a equipe ia dar conta. Então, eu me sacrificava. Eu ficava para além do plantão. Meu esposo estava lá do carro, estacionado na clínica, me esperando meia hora, 2 horas depois que eu saía, depois do expediente. Porque eu queria certificar se realmente estava tudo sob controle. Eu precisava ver. A minha insegurança era tamanha, né? E quantas mulheres carregam medos, né? Medo de sair de um relacionamento abusivo, medos, né, de não dar conta das suas demandas, né? Medo do futuro, medo do envelhecimento. São tantos medos, são tantas prisões, né? Que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né, minha amiga? A manhã inteira falando aqui dos processos de cativeiros, né? É a caverna, né? Tá escuro. Quando você tá numa caverna, você não consegue ver a claridade. Uma frestinha para você precisa ver uma frestinha para você encontrar um caminho. Quando você sai daquele lugar, aí você fala, meu Deus, é isso que existe? Por quê? A mente está obscura, né? Uma visão, uma mente restrita, uma consciência restrita, né? Aí entra o julgamento, né, minhas amigas? As mulheres falam assim, por que ela não sai daquele relacionamento abusivo? Por que ela se formou e ela não atua na profissão? Né? Tanta gente consegue, por que ela não? Né? Por que ela é uma mãe tão insegura? Né? Porque tem uma história por trás de dor e sofrimento. E a história sua não é a história do outro. Então, por medo do julgamento, teve uma colega que falou aqui, ó. Ela disse assim, tudo isso é libertador. Muitas vezes essas mulheres só chegam quando já está muito comprometido. Exatamente. Elas só, infelizmente, elas procuram quando a dor está... Como que a gente pode dizer? Já está no auge, né? Tá tipo o grau 10, o máximo, né? Já perdeu, né? Já perdeu, né, oportunidade, já perdeu relacionamento, já perdeu oportunidades, ela vem o alerta, ou já está né? na depressão, ou já está na ansiedade. Exatamente. Quando já está bem.
Exatamente. Não é por conta da ferida, porque ela não tem consciência que essa ferida existe. Exatamente. Tem aquele ditado brasileiro, né? Eu sou uma crítica ferrenha dos ditados brasileiros, que tem cada um pior do que o outro, que acaba deixando, criando crenças erradas, né? Então tem aquele ditado de que a ignorância é uma bênção. Vocês conhecem, né? Esse ditado? Gente, Já da ouvi. onde que tirou isso? Da onde que tirou que a ignorância é uma bênção, gente? Quanto mais consciência, melhor. Quanto mais Né? conhecimento, melhor. Quanto mais clareza do que te dá causa dor, melhor. Você, a partir do conhecimento, você decide se você quer ficar naquele lugar, né? A partir dessa consciência. E não ficar na ignorância. Você é um avestruz, né? Que coloca a cabeça lá no meio do buraco e ignora tudo que está acontecendo, né? Eu Eu era quero essa agradecer pessoa. entendeu? Eu Então, o falava isso. conhecimento, você costumava a falar, né? Quantas vezes também eu posso ter dito isso? Eu quero ser uma avestruz, eu quero colocar a cabeça no buraco quando eu Quer ser levantar já uma passou. avestruz? Então, gente. Só que não, a vida do ser humano é um pouquinho mais complexa. Eu pensava assim, nossa, eu podia ter sido qualquer outro tipo de bicho, né? Que não precisa se preocupar com nada. Não tem preocupação. O problema do ser humano é pensar demais, isso sim. Se atormentar pelos próprios pensamentos, isso sim, né? Porque aí a gente fica ou naquele pensamento futuro, o que será do futuro, oh meu Deus, né? Esse medo do futuro, que é a ansiedade, ou aquela coisa presa no passado, que é a depressão. Então nós precisamos ser mestres da nossa mente, ter essa autogestão dos seus pensamentos, porque pensamentos vão gerar esses sentimentos que você tem, e esses sentimentos vão ser aqueles que vão preceder as suas ações, né? Então é importante ser os gestores. Uma vez que nós somos os únicos seres racionais aqui da Terra, da face da Terra, nós precisamos usar essa capacidade para o bem, né? Para o próprio bem e de toda a humanidade. Então, é esse desejo que eu sinto no meu coração, de que a nossa mensagem aqui traga para Sim. você uma clareza, uma luz no fim do túnel, de que, ok, eu tenho condições de ter uma qualidade de vida maior, uma capacidade de viver maior, né? Porque a gente se aprisiona e coloca nossa mente, nossa vida nos gaiolas tão pequenas, mesmo que seja dourada, né? Mesmo que seja de ouro, que nos limita muito. Então, Sim. como seria se todas nós, mulheres, nos apoderássemos desse protagonismo da nova era? Porque eu penso, nesse século XXI, né, a gente nunca teve tanta a autonomia, capacidade e liberdade de ter uma vida autônoma como no século XXI. Então, a gente não pode simplesmente ignorar esses pedaços, essa história, esse trecho histórico onde podemos ter voz, podemos ter lugar de fala, né? Porque até bem poucos anos atrás, aí, mulheres não tinham direito a nada. Não tinham direito a ter conta no banco, por exemplo. Não tinha nem CPF, gente. Minha mãe foi ter CPF depois que meu pai faleceu em 89. Para as mulheres eram dispensável isso. Então, quando nós nos colocamos nesse lugar de protagonistas, é assumir mesmo que no século XXI nós temos esse direito e não podemos desperdiçá-lo, de sermos protagonistas da nossa própria vida. E não só o personagem principal, né, no termo de arte cênica, que é o protagonista, mas também nós, o roteirista da nossa própria história. Escrevermos mesmo essa nossa história do jeito que nós quisermos e sermos a diretora dessa história, desse enredo. Tirar os sonhos da gaveta, né, amiga? Tirar os sonhos Tirar da gaveta. tudo, exato, realmente nos apoderarmos dessa era em que nós podemos ser protagonistas, né? Há muito, muito pouco tempo atrás as mulheres usavam pseudônimos para publicar livros.
no Sim. pseudônimos masculinos, né? Dizem que a própria autora do Harry Potter, que é um negócio bem recente, precisou se esconder por trás de siglas, né? Ela assina com siglas. E a editora só publicou por achar que era um homem. Então, então não é nem um negócio tão longe, do século XIX, isso. Então, assim, hoje, né, atualmente, no século XXI, nós temos essa condição de realmente segurar aí no nosso leme, não ser mais um barco à deriva aí, levado pelo vento, termos essa Sobre isso. capacidade. É sobre isso, de levar essa mensagem para outras mulheres e também de criar esse mundo que nós desejamos criar, né? Onde as mulheres não se rivalizam, onde aqui nós temos, inclusive, psicólogas falando aqui com a gente no chat. Agradeço a sua participação, né? E tá aqui falando do nosso trabalho, porque nós não temos rivalidades com psicólogas, gente. As terapeutas TPM trabalham junto às psicólogas, porque nossos trabalhos são complementares. As terapias integrativas são complementares às outras. Então, não é o cliente, o paciente tem que escolher, eu fico com a psi ou eu fico com a terapeuta. Não, há espaço para todas. E para o bem da pessoa, né? Para o que é melhor para ela sair daquela dor, né? Eu gosto de indicar uma psicóloga, se a pessoa já passou por um processo, ela tem outras questões, né? Cada um tem o seu espaço aí, é muito importante nós respeitarmos esse espaço e colocarmos o bem-estar do paciente acima dos nossos interesses pessoais, né? Então, assim como tem psicólogas que falam, olha, eu consegui falar para o paciente, eu consegui chegar até aqui com você e agora eu acredito que você precisa de uma terapeuta TPM, e a gente fica muito feliz de receber essa indicação também. Então, esse trabalho multidisciplinar que vai ajudar as pessoas, porque nessa era que nós estamos, se a gente não abraçar esse desejo de bem comum, um bem maior, Unir comum, forças, né, amiga? Unir unir forças, né? forças pelo amor universal, a gente não vai chegar muito longe, a gente só vai patinar. Exatamente. Com certeza. Falei. Amiga, suas contribuições são sempre riquíssimas. A Dígina, traga suas considerações finais. Como que você ajuda as Eu nem olhei mulheres na aí? hora Como hoje. essa mulher precisa chegar, né, na terapia? Como que você orienta que elas devem chegar, né? Para quem que é a terapia integrativa, né, método TPM? Para quem que é? Mas eu tenho dito, né? O método, ele é para todo mundo, né? Mas nem todo mundo, de fato, é para o método. Porque aqui a gente tem esses dois casos, né? Das pessoas que acolhem a terapeuta e as pessoas que não acolhem, que não tenta ter esse olhar mais humano. E até mesmo profissional e ética, né? Eu tenho casos aqui que tem mulheres, sim, que vêm desse lugar de dor, que já passou por outros processos, e psiquiatra diz, não, você não vai procurar terapeuta nenhuma, porque esse método não é para você e você tem que ficar aqui. Há outros que dizem, olha, procure uma terapeuta, ela vai te ajudar nessa área. Então, quando a gente tem pessoas que abracem o nosso trabalho, que acolham o nosso trabalho, que entenda que não só é o lado profissional dele que é eficaz, mas que a terapia integrativa ela tem essa importância e ela tem essa relevância na sociedade. E isso é muito bom. E a gente também expandir com a nossa fala, com o nosso conhecimento, com a nossa defesa, de que é ciência. Tem ciência no nosso método. Ele não é um método aleatório, não. Ele tem a ciência, ele tem... método é comprovado, ele é validado através de uma história. Então, quando a mulher ela consegue perceber que ser protagonista da sua história não é ali negar a sua dor, mas acolher a sua dor, sair desse lugar de vítima, porque tem mulheres também que gostam desse vitimismo para se sentir aceita, mas o nosso olhar não é um olhar de rejeição,
não é um olhar de apontamento, mas é saber que por trás dela existe uma história, que tem uma história, que ela não está ali porque ela quer, mesmo que ela não se perceba, como eu tenho mulheres aqui. Ontem mesmo eu estava falando com uma cliente, eu estava partilhando com uma amiga minha, uma amiga, que ela não consegue ver a evolução dela, mesmo que isso já esteja acontecendo, que esse movimento já esteja acontecendo na vida dela. Então, ela está tão ferida, está tão aflorada, que ela não consegue ter esse olhar de desenvolvimento para ela mesma. Então, quando a gente não consegue nos acolher, como é que nós vamos acolher alguém que está ferido, que está machucado, que está precisando de tratar essa ferida? Então, o método, ele veio, de fato, com essa expansão, tratando todas as áreas, e eu gosto muito, né? A partir do momento que eu entendi, é um avanço na minha vida, é uma conquista, falar do reino, de missão. Isso é importante quando a gente traz essa firmeza, que mulheres que chegam e dizem, olha, Lígina, eu vim para cá sabendo que você é cristã. Isso é maravilhoso na nossa vida, porque isso é testemunho para a nossa sociedade, para o nosso trabalho, para o mundo que tem todo esse histórico de cobrança, de rivalidade, de competição. E o método faz com que todas essas crenças elas sejam quebradas. E nós entendemos que existem os avanços, mas que existem os retrocessos e nós não estamos fora de nenhum. Então, quando nós temos essa consciência de que o método ele tem uma finalidade, um propósito, a gente não fica calada. Né? Que não é sobre nós, né? É sobre a mensagem que nós temos que entregar. E isso é muito lindo. E eu digo para a mulher que a neurociência e a neuroplasticidade, ela veio para compreender essa história e mudar essa mente. Que essa mesma mente que eleva é a mesma mente que destrói, e tudo começa na nossa mente e ela mente. Então, questione os seus pensamentos. E quando você questiona, você já não vai mais negar as suas emoções. E você faz com que a sua consciência ela deixe de ser restrita para ser uma consciência ampliada. E aí você tem resposta para os seus questionamentos, porque tem mulheres que você pergunta quem é você, que é uma das perguntas mais difíceis de se fazer na vida do ser humano, para se encontrar uma resposta, ela diz, eu não sei quem eu sou. Eu estou perdida nas minhas emoções, eu estou perdida nos meus conflitos. E ser uma TPM, na vida de uma mulher que chega carregada dessas emoções, de conflitos, é maravilhoso. Então, esse mover, Cícera e Gi, que vocês estão fazendo, faz com que as mulheres tenham oportunidade de abrir os seus olhos, de se enxergar na sua verdadeira essência, de saber que ela tem uma missão, e essa missão não encerra nela. Mas é como a nossa mentora diz, uma mulher curada, ela cura há milhões de gerações. Então, a nossa geração, ela só vai ser curada se a gente abrir a nossa boca, se a gente entregar a nossa mensagem, se a gente não culpar e não ver a outra como uma como é que se chama? Uma disputa, né? Exato, uma rival. Então, o método também faz a gente abrir os nossos olhos para entender que todo profissional, ele tem o seu valor. Assim como o ser humano também tem a sua história. E olhar esse ser humano completo, como um todo, não olhar por partes. E eu digo sempre no método que quando a mulher chega, ela não chega para mim completa. Ela chega para mim fragmentada. E quando a mulher chega fragmentada, ela não consegue enxergar as suas partes. Então, ela precisa ter essa integração, esse olhar sistêmico, né? Para poder ela se conhecer, para acontecer o verdadeiro acolhimento e acolher quem está por perto dela. Então, lembrando que nós temos os nossos avanços, mas também nós temos os nossos retrocessos, mas o fracasso, eu digo para minhas meninas, é uma frase que eu gosto de estar ali estampada. O fracasso é apenas uma oportunidade para você se refazer
só que dessa vez de forma diferente, com mais clareza, com mais entendimento, com mais objetivo. Então, os Linda. nossos erros, eles não são fracassos. Os nossos erros, eles são apenas oportunidades que nós temos. E isso é agradecer a Deus, porque houve um efeito colateral no processo dessa mulher, mas o método TPM ele veio para completar essa mulher e trazer benfeitoria na vida dessas mulheres. Nós somos suspeitas, né? Nós somos suspeitas para falar. Eu sou fiel ao método. Às vezes, você é psicanalista. Eu digo, mulher, eu sou psicanalista. Mas eu sou apaixonada assim, pelo meu método. E aqui no consultório, quando chegar, dá para ver. Então, porque eu sei o que foi que esse método fez na minha vida. Eu sei o que ele fez, ele validou muitas coisas. Então, aquela cobrança não existe mais em mim. Aquele julgamento não existe mais em mim. Aquela culpa não existe mais em mim. Então, quando a gente se entende, quando a gente se compreende, quando a gente se acolhe, o nosso olhar, ele muda. E quando muda para a gente, automaticamente vai mudar para outras pessoas. A gente vai ver essa pessoa como Deus vê, como o próprio Jesus vê na nossa essência, né? Com o nosso jeito particular, com a nossa missão que é linda. E é isso a nossa vida. É realmente de expandir, espalhar essa missão, de compartilhar, de partilhar. Isso faz toda a diferença na vida de uma TPM. E é por isso que eu sou apaixonada mesmo. Ju diz, você é veterana. Eu não sou veterana não, Ju. Eu quero ser sempre aquela mulher iniciante. Maravilhosa. Se curar. Então, nós estamos nos curando, meninas, na nossa própria história. Nós estamos nos curando no caminho, agregando conhecimento, espalhando conhecimento, dando a mão, segurando na mão uma da outra. E assim é ser TPM, é assim que a nossa comunidade age. A humildade, a simplicidade, né? O amor, né? Que lindo. Adígena, gratidão pela sua vida, gratidão a Deus pela sua participação, por ter aceitado esse convite, né, de partilhar aqui, né, um pouquinho, né, das suas ações aí com a gente, com as mulheres. Essa live vai ficar gravada, né? Vamos deixar ela salva. E eu quero finalizar aqui com uma frase, né? Você não é o que te fizeram, né? Hoje você tem a oportunidade de fazer diferente, né? Você não precisa carregar o chaveirinho da dor de estimação, né? Você pode se abrir para um processo, né? E uma terapeuta como nós podemos te ajudar, né? Basta você querer, né? Quando a gente olha para a fé, a própria Bíblia traz mulheres protagonistas, né? Débora foi uma juíza, Esther foi uma rainha que libertou o seu povo. São mulheres que se posicionaram na fé, né? Quando a gente olha para megas empresárias, foram mulheres que se posicionaram na profissão, né? Quando a gente vê uma mãe bem-sucedida conduzindo seus filhos, são mães, mulheres que se posicionaram no seu lugar, né? E deram conta, né? Daquela tarefa. Mas uma mulher fragmentada não consegue nada disso, né, Adígena, né, Gi? Você precisa estar completa. Só uma mulher completa, só uma mulher integrada, né? E estar integrada não quer dizer que nós não vamos ter casquinha para tirar, né? Porque todo dia, né, Gi, a gente está se sujando aqui, os pratos estão sendo lavados, né? Come de novo, suja. Vai vir uma coisa que você ouviu, vai vir outra que você vai ver e vai querer te sujar. Mas a simplicidade, né? E você olhar para a sua vulnerabilidade, que aquilo que o outro está fazendo não é sobre você, é sobre ele. Os ataques, o desmerecimento, quando você está na sua identidade, né? Quando você tem a autenticidade de quem você é de verdade, né? Aquela pergunta tão difícil de ser respondida, os abalos, né? Não te estremece, você sente os tremores, né? Só que você se mantém de pé, como um bambu, né? Enraizado ali. Você tem uma raiz firme. Né? Então é para esse lugar que eu trabalho, que nós trabalhamos aqui, né, Gi, com essa entrega, para levar todas as quintas-feiras, né, essa mensagem, para alcançar, né, fronteiras aí, o maior número de mulheres possíveis. Então, se fez sentido para você, que vai ver posteriormente essa live, curta, compartilhe, nós estamos abertas, né, a tirar dúvidas, a acolher você, a acolher sua história também. Nós já estivemos em vários lugares que... Inverte PC, você chama como? Oi? Como que é Inverte? Qual é o nome da Inverte PC?
Bem-vinda por Vertificim, aqui. Muito obrigada por você ter estado aqui do começo ao fim. Gratidão pela sua audiência. gratidão, gratidão, gratidão. Gi, traga suas palavras finais, minha amiga. Nós já excedemos nosso tempo, Né? Só estamos prendendo a pista repetindo, aqui. não é? Só repetindo, semana que vem, nossa live será na sexta-feira, dia Verdade, 26, verdade. 26 de dezembro, e também dia 2 de janeiro, então faremos na sexta e não na quinta. E agora eu consigo dizer que o número ordinal aqui foi a nossa 52ª live hoje. Não desistimos, nós persistimos. Não desistimos, completamos um ano de desafio aqui com vocês, Sim, de superação, né? De autossuperação, porque é sobre sim. isso, sobre crescermos no caminho. Então, mulher, se você está nesse lugar, que está esperando estar pronta para alcançar como chama, uma posição de chefia, para, não sei, ser mãe, seja lá o que está acontecendo na sua vida, que você se sente despreparada ainda, o método TPM pode te ajudar, pode destravar isso, o que está te travando aí nessa conquista dessas coisas que você quer. Então, a terapia também é autoconhecimento. A terapia, o método TPM, a gente trabalha com técnicas, né? A gente trabalha com um protocolo de 10 sessões. São técnicas que nós aplicamos a cada sessão, que vai te dar autonomia a cada sessão. A cada sessão, ela vai te dar mais consciência, mais recursos, inclusive recursos neurais mesmo, porque durante a técnica vai se criando caminhos neurais e o seu cérebro começa a reconhecer um novo caminho mesmo. Por exemplo, quando a gente está pisando na grama e abre aquele caminho, aquela trilha, os neurônios são isso também. Eles vão se buscando ali e eles têm uma trilha neural. Então, quando a gente coloca a cliente, a paciente, na técnica que proporciona ao cérebro dela conhecer um novo caminho, ele já abre uma nova trilha. Então, quando ela precisa daquele recurso, o cérebro vai lá, que nem um computadorzinho, buscar nos seus arquivos aquele novo caminho. Por isso que o método TPM é eficaz. A cada sessão, a pessoa vai tendo novos recursos. Então, se você, mulher, se percebe limitada em alguma área da sua vida, percebe que você não está ultrapassando os seus limites aí, nós, como terapeutas TPMs, podemos te ajudar nesse quesito. Então, procure uma de nós aí, ou outra, um terapeuta TPM, que vai te ajudar nesse processo, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Gratidão, minha amiga, por mais essa partilha junto com você, que é sempre mais leve, Gratidão mais pela tua gostosa. vida. Adígena, deixa o seu arroba, fala aí como as mulheres que podem te encontrar nas redes e qual que é o seu endereço físico para os atendimentos aí na Bahia, na sua região. @Adígena Alves, né? Esse é o meu endereço. Eu estava com outro, mas eu dei uma privatizada nele, mas o aberto, o oficial, é @Adígena Alves. Então, lembrando, mulher, que a terapia ele é o caminho para esse protagonismo. Né? Que o método ele não cria uma nova mulher, mas ele faz com que essas camadas sejam removidas para você deixar de sobreviver e você viver com o seu propósito. É o caminho. Então, Maravilhosa. Gratidão, minha Obrigada, amiga. obrigada, Dígina, por você A ter estado Gi aqui com a também, gente. né, Foi Gi? muito bom. Pode procurar a Gi, pode me procurar, nós estamos aqui para te acolher. Processos individuais, em grupo, rodas de conversa, palestra no seu ambiente de trabalho, na sua escola, no seu consultório, nós estamos abertas a levar essa mensagem. E logo mais, né, minha amiga, às 13h30, nós temos um trabalho muito lindo também. Uma sala de acolhimento na plataforma do Google Meet, onde as mulheres entram, Adígena, estão com a gente para trazer ali, né, a sua dor e a gente acolhe essa mulher gratuitamente. A nossa contribuição social, todas as
quintas-feiras, né, amiga? Em 2 horários, né? Isso. Maravilha, Gratidão. E aí, parabéns. Gratidão. você, mulher, que quer participar dessa sala virtual de acolhimento emocional, hoje às 13h30, entra lá no link da minha bio, do grupo Meu, Seu, Nosso Voo, que é onde a gente coloca o link do Google Meet, para você participar com a gente ao vivo, tá bom? Um grande beijo, mais uma entrega, hein, amiga? 52ª live, um ano! Uma gratidão a Deus, gratidão Um pela vida de ano de vocês. live. E seguimos juntas de mãos dadas, viu, Adígena? Acompanhando aqui o seu lindo Muito trabalho. Deus obrigada. Vou abençoe. procurar, gente, eu não segui ele, não, vou procurar. Vou Ah, procurar. preciosa, viu? Ainda canta, terapeuta que canta Clique. ainda, viu? Oi, Clique. Ô, Adígena, clique nessa setinha que tem aí em cima do lado do nome da Cícera que aparece o... Pronto. Vou sim. Beijo, prazer, menina. Obrigada. Obrigada, Obrigada. mulheres. Tchau, tchau. Tchau. Simplesmente seja você.